aqui agora resolvendo algumas questões, tá, de história, as questões que vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês. Então, vamos lá. A primeira questão está assim: o período barrinha é conhecido como o período anterior à escrita, por volta do ano 4000 a.C., na qual se aceita 3 etapas da evolução do homem pré-histórico: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Bom, esse período é conhecido como pré-histórico, então é a letra B. O que acontece, gente? Ao final de todas as questões que eu estarei aqui dando as respostas para vocês, vocês vão estudar essas questões e dessas questões, 10 serão sorteadas para a prova de vocês, tá bom? Então a questão 2 diz assim: a barrinha é considerada um dos berços da civilização, pois foi nela que surgiram as primeiras civilizações por volta do 6º milênio antes de Cristo. Tal região tem como significado terra entre rios. Gente, é a questão letra A, Mesopotâmia, tá bom? Questão 3. O período paleolítico corresponde ao quê? A idade da pedra lascada, a nova idade da pedra, a idade dos metais ou a idade da pedra polida? Gente, o período seria a idade dos metais, tá bom? 4. O barrinha era a fonte de vida para o povo egípcio, que vivia basicamente de agricultura. Era tido como sagrado. Está se referindo ao rio Nilo, que era o rio a qual eles tiravam todo o sustento e possibilitava a vida, a civilização egípcia em pleno deserto. Tá bom? Questão 5. O barrinha era um rei todo-poderoso, proprietário de todo o território. Aí nós temos aí, letra C, Faraó. Ele era dono das pirâmides, das pessoas, das terras e era considerado também um deus na terra. 6. Os barrinha, importante povo da antiguidade oriental que ocupava a região da Pérsia, atual Irã. Este povo se dedicou muito ao comércio, fazendo desta atividade sua principal fonte econômica. Está se referindo à letra A, aos persas, onde hoje você conhece como Irã. No passado se desenvolveu a civilização persa. 7. O que era uma região antropomórfica? Aí nós temos a letra A: os deuses eram ocultos e misteriosos. B. Só existiam deusas que utilizavam sua beleza como poder. C. Eram deuses poderosos e mortais. D. Os deuses agiam à semelhança dos homens, com suas qualidades e defeitos, com uma diferença: os deuses eram poderosos e imortais. Então a resposta da 7 é a letra D. Você deve acompanhar aí pela sua apostila e estudar todas essas questões para fazer a sua prova. Questão 8. Durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis, sendo 2 romanos, 2 sabinos e 3 etruscos. Havia 2 classes principais em constante rivalidade, que eram, no caso, é a letra C, os patrícios e plebeus. 9. A República Romana foi no início aristocrática, o que significa, letra A, só os nobres tinham poderes políticos? Todos tinham poderes políticos? Somente a plebe? Somente o guerreiro? Letra A, somente os nobres, proprietários de terras, escravos, eram as pessoas que que tinham poderes políticos, tá? Que formavam a República Romana. 10. O barrinha é a designação utilizada por convenção para se referir ao Estado romano nos séculos que se seguiram e a reorganização política efetuada pelo primeiro imperador César Augusto. Está se referindo ao Império Romano, tá? É a letra C. 11. A Idade Média
teve início na Europa com as invasões germânicas no século V sob o Império Romano do Ocidente. São características do período medieval. Aí nós temos aí, letra A economia feudal baseava principalmente na agricultura, estrutura política definida pelo absolutismo e supremacia da Igreja Católica. E lá embaixo nós temos, na letra D, uma bem parecida. Sistema de produção feudal, supremacia da Igreja Protestante, sociedade dividida em classe, nem a D não é, tá? C, economia ruralizada, na qual o feudo era a base, o feudo era a terra, tá? Era a base, caracterizando o sistema de produção feudal, supremacia da igreja e sociedade hierarquizada. Sim, é a letra C, tá? 12. A Idade Moderna foi marcada por importantes mudanças históricas que ocorreram dos séculos XV, XVI até o século XVIII. 3 grandes acontecimentos se destacaram nesse período. Tá? Então nós temos aí, letra D, a resposta da 12 é a letra D. Guerra Fria, expansão marítima e imperialismo. 13. O absolutismo caracterizou-se por ser um processo de centralização política nas mãos do rei. Qual foi o primeiro país a organizar o Estado moderno? Gente, letra C, Portugal. Pois a centralização política foi precoce em virtude da guerra de reconquista dos cristãos contra os muçulmanos. Tá? E a questão 14, nós temos assim. O plantio de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro foi uma forma de Portugal lucrar com o comércio de açúcar, além de começar o povoamento do Brasil. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em... A resposta correta é a letra A, capitanias hereditárias. Dessa forma, o território foi dividido em faixas de terras que foram doadas aos donatários. 15. A consolidação das leis trabalhistas foi promulgada em 1943. Letra C. 16. As terras estavam centralizadas nas mãos da nobreza e da igreja. Essa afirmação refere-se ao que? Novo Estado, monarquia, sistema feudal europeu. Tá? Letra C. 16, questão letra C. 17. Marque o que não diz respeito a Canudos. Local de acontecimento: Bahia. Luta contra latifúndios. Aconteceu em 5 de julho de 1991. O líder era Antônio Conselheiro. Essa questão eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá bom? 18. A concessão de terras realizada pela coroa portuguesa pelo sistema de capitanias hereditárias eram feitas pelas cartas de quê? Cartas de doação, tá bom? Cartas de doação. 19. Antônio Conselheiro foi líder da letra C. Resposta letra C. 20. Ano em que foi criado o Partido Comunista Brasileiro. Também vou deixar para vocês pesquisarem. Tudo que é relacionado à história do Brasil, tá? Eu quero que vocês pesquisem. O tracinho. Foi um movimento que surgiu na França do século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica. A visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média, segundo os filósofos. Bom, gente, essa resposta é a questão C, iluminismo. Foi o iluminismo. Foi o movimento da razão, da inteligência. Tá bom? 22, já estamos finalizando. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. São fatos relacionados com o processo de independência do Brasil. Aí nós temos aí, letra A. O processo de independência
foi realizado pelos índios? Parará, não foi. Letra B, a independência foi proclamada por Tiradentes? Também não. C, a proclamação da República ocorreu em 1842 por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I? O que vocês acham? Letra D, foi proclamada em 1822 por Dom Pedro II, que convocou a Assembleia Constituinte e organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Então nós temos aí letra D. Tá? 23. O presidente Barrinha governou o Brasil por mais tempo durante 2 mandatos. Está se referindo, gente, à letra B, Getúlio Vargas. Então você coloca Getúlio Vargas nessa barrinha e leia o restante da pergunta. Tá? 24. Comunidade criada por negros para fugirem da escravidão. Gente, quilombos, que teve o seu grande líder, Zumbi dos Palmares. 25. Praticavam agricultura de subsistência e realizavam seus cultos. Mantinham o quê? Aí no caso, gente, também é quilombos. O quilombo era um forte, tá, onde ali abrigavam-se índios, negros e todos aqueles que estivessem fugindo da dominação branca e de toda a perseguição branca. Tá bom? E hoje nós temos o 20 de novembro, que é em celebração à consciência negra. Um símbolo também dessa luta é a Zumbi dos Palmares, contra toda essa devastação cultural e física, psicológica também, que os europeus promoveram no nosso território. Um forte abraço e fiquem com Deus e bons estudos.